Bem-vindos sejam todos meus irmãos aí no Facebook. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Estamos juntos, unidos pela cruz de Cristo. Meus irmãos no YouTube, obrigado pelas visualizações, pelos comentários. Estamos em defesa do Evangelho de Cristo. Bom, o tema da nossa mensagem é antes da cruz e depois da cruz. Antes do ano 70 e depois do ano 70. Vamos ouvir o que disse o apóstolo Paulo. Vamos ler, vocês vão ouvir a mim. Vamos ler o que disse o apóstolo Paulo, a epístola dos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36 e 37. Olha lá. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37. Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Esta noite, mais do que nunca, neste tema difícil, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus reunido diga amém. Amém. Nós estamos alertando, abrindo os olhos das pessoas e mostrando no Evangelho o que os pastores não pregam. Pastor hoje é uma profissão muito rentável. Ele abre um espaço, bota um CNPJ e diz ao povo, oferece ao povo cura, oferece ao povo saúde, libertação. E o governo não oferece saúde, o governo não oferece libertação. Quem oferece isso? Os pastores de plantão. Aí você sai lá de fora, desempregado, o filho na droga, o marido desempregado, com doença, que é um caos, a saúde é um caos. Aí você entra nesses alçapões, dizendo, ali está a cura, ali está uma porta, vou fazer uma campanha para o meu marido ter um emprego, ou eu ter um emprego, ou meu filho sair da droga. Só que nada disso é de graça, isto tem um custo. Se você está desempregada, vai ser você que vai limpar a igreja, tá? Se você está desempregado, é você que vai servir o pastor lá no gabinete dele da água. É você que vai ficar orando pela igreja lá no monte, buscando. Se alguma coisa der certo, o pastor tem visão de Deus. Se alguma coisa der errado, você está em pecado. E eles vão sobrevivendo nesta ignorância. Nós temos um chamado a tirar o engano, a abrir o Evangelho e lê-lo, e ler. Não aceite nada do meu pensamento, senão eu posso manipular você, como você já foi manipulado. Tem que abrir o Novo Testamento. Testamento é algo que o testador faz para garantir a sua herança. Você só vai viver a sua herança se o testamento for aberto. Essa noite eu quero falar com vocês desse assunto. Antes da cruz, depois da cruz, antes do ano 70, depois do ano 70. Quem vive em graça conhece essa terminologia, antes da cruz. Por quê? Porque quem vive antes da cruz ainda está esperando o Messias. Correto? Correto. Isaías viveu antes da cruz, esperava o Messias. Os apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, estavam esperando o Messias.
A mulher, lá na noite, quando Jesus encontrou com ele, na noite não, quando Jesus encontrou com ela no poço de Jacó, ela disse: eu sei quando o Messias vier. Então quem vive antes da cruz está esperando o Messias, as promessas se concretizarem, e ainda estão vivendo de religiosidade. Por exemplo, batismo nas águas era antes da cruz. Por quê? O Messias não tinha vindo ainda batizar com o Espírito Santo. Então, grande parte da igreja está vivendo antes da cruz. Antes da cruz tem jejum. Quando você pega alguém que vive antes da cruz, ela diz assim para você: ué, mas não está na Bíblia que tem que fazer jejum? Não, está antes da cruz. Depois da cruz o Messias veio, ele jejuou no meu lugar. Ué, mas não está na Bíblia que tem que dar dízimo? Não, tem que dar dízimo antes da cruz, era a lei de Moisés. Depois da cruz é a graça. E eu vivo agora antes da cruz ou depois da cruz? Eu vivo depois da cruz. Antes da cruz, todos eram pecadores. Depois da cruz, os eleitos foram perdoados, justificados por graça. Então, quando eu nasci, eu já nasci reconciliado, perdoado, justificado, porque eu nasci depois da cruz. O que os lindos pastores fazem? Levam você para antes da cruz e te apresentam você pecador, miserável, e mostra isso onde? Antes da cruz. Mas eu não vivo antes da cruz. Um outro exemplo foi quando Davi disse assim, ó: em pecado me concebeu a minha mãe. Davi disse isso. Claro, porque Davi nasceu antes da cruz. Então, quando Davi nasceu, o pecado não tinha sido aniquilado por Cristo. O sangue não havia sido derramado por Davi, certo? Certo. Então, quando Davi nasceu, ele nasceu em pecado. Então, Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Agora, e eu, que nasci depois da cruz, minha mãe já não me concebeu em pecado, porque o pecado foi aniquilado na cruz do Calvário, sobre a minha vida e sobre a vida de todos os eleitos. O pecado que eu me refiro é o pecado de Adão, que existe o pecado de Adão e existe o pecado que são obras da carne, que significa errar o alvo. Esse todos vamos cometer até nós deixarmos esta habitação. Só que isso é fácil de entender. Isto é fácil de entender para quem está em graça. O sistema ainda viaja na maionese com esse assunto. Agora, o que complica para algumas pessoas é que no ano 70 houve eventos importantíssimos para a vida espiritual. Então, se eu olhar para os eventos do ano 70, eu vou entender que eu não estou antes do ano 70, eu estou depois. Eu não nasci naquela geração onde vários eventos importantes para a vida espiritual aconteceu. Eu nasci depois do ano 70. E um abençoado doutor em teologia, eu amo os doutores em teologia, eles são tão burros, eu amo eles. Ele disse para mim assim: mas lá no ano 70 eu não vi nada. Eu falei: você não nasceu naquela época? Como também você não viu o véu se rasgar lá do templo. Você viu quando Jesus morreu na cruz? Não. Eu não vi o sangue descer na cruz, mas eu vivo por fé, eu sei que aquele sangue cobriu a minha vida. Eu não vi, estava lá no ano 70 quando o Filho do Homem veio, mas eu vivo por fé, eu sei que aquele evento foi para a justiça contra o povo judeu. Eu nasci depois disso, eu não entro em juízo, nenhuma condenação há para os que estão em graça. Como é que se entende esses eventos? Assim, ó. Epístola de Paulo aos Hebreus. Esta epístola foi escrita antes do ano 70 ou depois do ano 70? Antes. O que é que os crentes acham? Que Paulo está escrevendo esta carta ao Brasil, ou à França, ou que Paulo
está escrevendo isso aqui e imaginando assim: eles vão ver isso aqui numa tela Samsung, numa televisão 4K. E Paulo pensava isso? Você acha que Paulo, quando escreveu isso aqui, escreveu assim: eu vou escrever isso aqui, e quem vai ver isso vai ser lá em 2019 num data show multimídia? Paulo tinha isso em mente? Paulo está escrevendo isso para os seus ouvintes lá naquela época, no ano 60 e alguma coisa. Não tem microfone, não tem terno, não tem gravata, Paulo sequer sabe quando é verão, quando é inverno. Paulo sequer sabe o que é rabanada, quando será o carnaval, porque não tem isso naquela época. Paulo está lá antes do ano 70, escrevendo aos seus ouvintes. Paulo não disse assim: vai se reunir uma igreja lá no Sarapuí e eu vou escrever isso aqui a eles. Tendes ali, ele está falando com quem? Aquele tendes lá, ele está falando comigo ou está falando com os hebreus? Então ele está escrevendo aos hebreus, ele não está escrevendo a Geraldo. E cadê que o povo entende isso? Como é que eu posso escrever uma carta para minha esposa e aplicar ela a você? Pode fazer isso? Não pode. Então vamos entender o que Paulo está falando com os hebreus antes do ano 70. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Por que perseverança? Porque eles estão debaixo da grande tribulação. A grande tribulação antes do ano 70 começou em meados de 66 e durou até o ano 70, na queda do templo lá em Jerusalém. Jesus de Nazaré disse no seu sermão escatológico em Mateus 24, que aquele que perseverasse até o fim é que seria salvo. Todos os que viveram naquela época tinham que viver de perseverança. Paulo está dizendo a ele: tendes, está se referindo a alguém, correto? Tendes. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37. Porque ainda dentro de muitos séculos, centenas de anos, num futuro incerto. Oi? Não, aqui é que começa a briga comigo e eles não gostam. Pouco tempo dura pouco tempo, ou pouco tempo dura séculos? Porque quando Paulo escreveu isso, até o dia de hoje, quantos séculos se passaram? 20. 20 séculos é muito tempo ou pouco tempo? Muito. Então Paulo está claro ou não está claro? Então Paulo está dizendo que aquele que há de vir, quem era aquele que havia de vir? Jesus, o Filho do Homem, não é o Cristo ressuscitado. Quem haveria de vir, está escrito nas epístolas, que é o Filho do Homem. Por que o Filho do Homem? Porque o Filho do Homem seria juiz para o povo de Israel e não para a igreja gentílica. Então aquele que havia de vir, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e vai demorar. E como é que os crentes dizem Jesus vai voltar? Vai voltar? Porque ali diz que naquela época, antes do ano 70, diz que ele não ia tardar. Agora, se ele escreve isso no ano 2015, aí eu estou alerta. Porque 2015, eu estou 2019, não vai tardar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, 2020. Também não vai demorar do ano 3050, porque aí também a palavra tardará já perde o efeito. Você consegue entender isso, meu amado? Porque está claro para mim demais. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está escrevendo antes do ano 70. No ano 70 ele veio como ele prometeu em Mateus 24. Tardou? Não, chegou rápido.
Então, a igreja não consegue entender isto, sabe por quê? Porque a igreja não foi ensinada a ler, a igreja não foi ensinada a conferir, a igreja foi ensinada levanta agora aí o cajado de Moisés, levanta aí agora ato profético, o primeiro que chegar aqui na frente e tocar na mão do pastor, meu irmão, você tem que ver o que acontece. Mas o povo não foi chamado a examinar isto que eu estou te mostrando. Então, quem viveu antes do ano 70, estava esperando a volta de Jesus, e todos os apóstolos, todos eles anunciaram a vinda de Jesus como Filho do homem. Isso é preciso ter entendimento, porque senão você morre e não vê Jesus voltar. Você sabe quantos crentes morreram e não viram Jesus voltar? Você sabe, tem noção? Tem noção que os crentes ficaram assim: Jesus está à porta. Ora, se está na porta, não vem por quê? Ora, Jesus vai voltar, mas vai voltar quando? De Paulo disse que não ia tardar. Paulo disse que era em pouco tempo. Ora, se é em pouco tempo, por que demora tanto? Então mentiu. Ora, se mentiu, o que nós estamos fazendo aqui? Que credibilidade tem essa palavra? É porque essa palavra é verdadeira. O pouco tempo ali durou até ele vir no ano 70. E aí então começa aquelas perguntas: se Jesus veio, o que eu estou fazendo aqui? Ora, se Jesus morreu na cruz lá no ano 33, o que nós estamos fazendo aqui? Então, meu amado, é preciso ter muito discernimento, sabedoria, silenciar o coração, ter humildade e mergulhar nas revelações. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 6, vamos ler até o 14. Vê se isto está na Bíblia. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sereis ali está falando com alguém. Com quem era? Os discípulos. Você estava lá? Porque ele está falando isso aqui com alguém. Era com você? Você viveu nessa época aqui para ele estar falando com você? Então ele está falando com quem aqui? Com os discípulos. Mas o que os pastores dizem? Que pega isso aqui e diz que está falando com você. Mas você não estava lá. Ali sereis está falando com alguém. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Deixa eu ver até onde nós vamos ler. 14. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Que perseverança não salva ninguém. A salvação é por graça ou por perseverança? Então, perseverança não salva ninguém. Então, esta salvação era de quê? Da tribulação que eles estavam passando, da guerra, da nação que se levantou lá no ano 70, quando Nero perseguiu os cristãos, crucificou Pedro de cabeça para baixo, decapitou Paulo em Roma. Era esta a grande tribulação, e quem perseverasse seria salvo de tudo aquilo. Aí o pastor vem aqui e prega assim: olha, está escrito que quem perseverar até o fim será salvo. Salvação não é por perseverança, salvação é por graça. Então está salvo ali de tudo isso que ele está falando. Mas olha o que diz o 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Então, o fim daquela geração tinha que acabar, porque toda geração começa e acaba. Aquela geração em que Jesus está vivendo lá, que era a geração do ano 70, ele viveu até o ano 33 da era cristã, aquela geração ia acabar. Mas para aquela geração acabar, o que é que tinha que acontecer também? O evangelho ser pregado. Então, os apóstolos foram por todo o mundo de então, porque não havia Brasil, não havia Canadá, o mundo ali compreendia Roma e a Judéia e as cidades circunvizinhas. Esse povo ali que compreendia aquele mundo tinha que ouvir o evangelho. Quem é que ia pregar? Pedro, Tiago, João e Paulo. Pedro, Tiago e João foram para os judeus, com a linguagem dos judeus, e Paulo foi para os gentios. Olha o que disse Pedro, 1 de Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. É chegada ou vai demorar, Pedro? É chegada. E que ano Pedro está falando isso? Antes de 70 ou depois do ano 70 para a gente esperar essa chegada? Antes do ano 70. Pedro disse: é chegada. Agora, essa casa de Deus em que Pedro, como os judeus, diz é quem? Não era o templo lá em Jerusalém, que era a casa de Deus? Sim. Se essa palavra é para o dia de hoje, cadê o templo de Deus construído aí? Não tem. Tem? Tem. O templo de Deus hoje é quem? Somos nós. Mas por que isso dá nó na cabeça? Porque os crentes estão acostumados assim. Quem fez a campanha de Daniel? Quem fez o jejum aqui? Irmão, quem aqui foi o monte? Quem está no azeite essa noite? Quem está no azeite? Quem é o reteté de rabo fogo? Quem é? Não, os crentes estão acostumados com isso. Mas quando você leva ele para dentro disso aqui, dá um nó na cabeça, a cabeça pira. Olha. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, o juízo tinha que começar pelo templo lá em Jerusalém. A casa de Deus ali que Pedro está dizendo é o templo lá em Jerusalém, aonde ele está vivendo naquela época. Pedro não está vivendo hoje não, meu irmão, para dizer que essa aqui é a casa de Deus. Ei, alô, Terezinha, este lugar não é a casa de Deus. As igrejas que vocês fazem de pedra não é casa de Deus. As sinagogas de vocês não é a casa de Deus. As congregações de vocês não é a casa de Deus. A casa de Deus são vidas compradas por Cristo. Essa é a verdade. Não, porque nós entramos agora na casa de Deus. Aí aplica essa passagem. A casa de Deus em que Pedro se refere antes do ano 70 era o templo em Jerusalém que ainda estava de pé. E ele diz que o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, ele se colocou, ele estava vivo então, né? Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? 18, tem 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer sim o ímpio, o pecador? Era Pedro pregando antes do ano 70 que o juízo, que o Filho do Homem viria como juízo, estava anunciando aos judeus que ele estava vindo. A mesma coisa fez Tiago capítulo 5, versículo 8 e 9, olha lá. Olha aí. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor vai demorar mais de 20 séculos. Ora, se Tiago está escrevendo isso antes do ano 70, todas as cartas do Novo Testamento estão antes do ano 70, tá? Nenhuma foi escrita ontem, em 2015, nem em 2010, tá? Que a escola dominical não ensinou isso, ensinou? É porque a gente lê como se parece que foi escrito semana passada e vai se cumprir agora. Não, a carta mais recente foi escrita em 68. Então Tiago, quando escreveu isso antes do ano 70, disse que a vinda do Senhor ia demorar mais de 20 séculos, como já se passou do escrito dessa carta, ou ela estava próxima?
próxima quer dizer algo que está muito distante ou que está bem perto de mim. Então, naquela época, a vinda do Senhor estava bem próxima. Depois ele diz no versículo de número 9, olha lá: irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas, porque ele viria como juiz para julgar o povo de Israel. Mas nunca me ensinaram isto, porque se preocuparam com o meu bolso, se preocuparam em me prender dentro da igreja, de me colocar medo. Jesus está voltando, hein? Jesus está voltando. Eu tinha mais ou menos, hoje vou fazer 54 anos. Eu tinha mais ou menos 18 anos, ia para o quartel, e tinha um tal do profeta aqui no Rio de Janeiro, chamado Gentileza. E o profeta Gentileza dizia: Jesus está voltando. Ui, mas Tiago diz que ele está às portas. Tiago diz que está próximo, e já se passaram 30 anos. Olha o que disse Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está muito distante. Meu amado, se todos eles, Paulo, Pedro, Tiago, João no Apocalipse, disse que a vinda de Jesus naquela época, antes dos anos 70, estava próximo, porque os crentes estão esperando séculos para ele vir? É isso que eu não entendo. Está próximo ou não está próximo? A Bíblia tem credibilidade ou não tem? Essa Bíblia mentiu? Está errado? Porque está escrito, está escrito ou não? Está escrito ou não? Está escrito ou não? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Próximo para mim, que eu não sei ler apenas com a quarta série, é uma coisa que está bem pertinho. Agora, se ele não soubesse o tempo, ele ia dizer: bem-aventurado aqueles que guardam as coisas nela escritas, porque isso ainda vai demorar mais de 20 séculos, porque da época que ele escreveu até hoje é 20 séculos, estamos em 2019. Meu amado, o que aconteceu com a igreja que enganou, que manipulou, que prendeu os filhos de Deus? Tem pessoas que vê o pastor adulterar, roubar, enganar, maltratar, oprimir. Meu irmão, quem mais sofre são as ditas missionárias dentro da igreja. Ei, Tarabacéia, Manamanaia. É como sofre uma mulher de Deus, e eles oprimem, e eles botam no banco, e botam o nome ali, e eles chamam a atenção na frente de todo mundo. É um desrespeito, porque se Jesus voltar, Manamanaia, Manamanaia, meu amado, vem com o negócio de Manamanaia. O povo foi enganado a vida inteira. Paulo pregou o evangelho a toda criatura naquela geração. Olha o que diz Romanos 10, 18, olha aí. Olha aí, Romanos 10, 18, tem aí? Digita aí para mim, por favor. Calma aí que já vai esquentar, meu amado, pode deixar, eu sei, eu estou ouvindo. Vamos lá, Romanos 10, 18, olha aí, olha aí. Romanos 10, 18. Mas pergunto, disse Paulo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras, disse Paulo, até os confins do mundo. O evangelho foi pregado a toda criatura naquela geração, ou não foi? Então o fim tinha que vir. Foi ou não foi? Foi. E o Senhor arruma essas palavras aonde? No Manamanaia. Jesus disse: este evangelho do reino será pregado a todo mundo, e quando ele for pregado a todo mundo, o fim virá. Paulo disse: sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Antes do ano 70, todos ouviram o evangelho, porque o fim tinha que vir. Quem é que viria nesse fim? O Filho do Homem como juiz para o povo de Israel. Mateus capítulo 24, versículo 14, tem aí? Olha lá,
olha lá, em linha com o que Paulo disse, olha lá: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Atos capítulo 9, versículo de número 15, olha quem ajudou a levar esse evangelho naquela geração. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, olha lá, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O evangelho foi espalhado, o evangelho foi pregado a toda criatura, e a segunda vinda de Jesus aconteceu no ano 70. Quem viveu naquela época sofreu o arrebatamento coletivo. Todos os que viveram antes do ano 70, quando Jesus veio, foram arrebatados. Todos os eleitos foram arrebatados. Quem não era de Jesus ficou preso no túmulo, padecendo o castigo eterno. E os eleitos, Paulo, Pedro, João, Daniel, todos os que viveram antes da cruz foram arrebatados com Jesus Cristo. E quem nasceu depois da cruz? Quem nasceu depois da cruz está vivendo uma nova geração, na finalidade de levar o evangelho também a toda criatura. E quando cumprir os nossos dias, um por um, cada um de nós será arrebatado e estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a verdade nua e crua do evangelho. Mateus capítulo 24, versículo 31, olha lá: e ele enviará os seus anjos com grande cor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus. 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está muito distante. Também falando a mesma coisa dos apóstolos: sabei que está próximo, as portas, a bomba. Em verdade vos digo. Tira o 33, volta para o 33, volta para o 33. Jesus disse que ia arrebatar os escolhidos. Disse ou não disse? Dos quatro ventos da terra. Coloca lá, volta lá no 31. Ele enviará os seus anjos com grande cor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos de quatro ventos, de uma extremidade dos céus. Ele iria arrebatar os escolhidos dele ou não? Sim. Quando isso ia acontecer? 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, incluindo o arrebatamento dos escolhidos. Quem eram esses escolhidos? Aqueles que estavam vivendo no ano 70, que precisavam de perseverança para serem salvos. Quando ele veio no ano 70, ele reuniu os seus escolhidos. Ele está declarando com a boca dele que o arrebatamento que aconteceu lá no versículo 31 não passaria daquela geração. Não é esta quem está vivendo sou eu. Aquela em que ele se refere, esta quem está vivendo é ele. Quem está vivendo é Paulo, quem está vivendo é João, Barnabé, Tito, Timóteo. Porque eles querem pegar isto aqui e trazer para o futuro, mas ele não está dizendo aquela geração, ele está dizendo esta, onde ele está vivendo. Isso para mim é muito claro. O que se esperava então, meu amado? Antes da vinda de Jesus, se esperava o arrebatamento. Todos eles estavam esperando o arrebatamento que aconteceu no ano 70. Por quê? Porque era uma promessa do versículo 31, olha lá, rápido, está passando a hora. Ele enviará os seus anjos com grande cor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Esses escolhidos estão vivendo em que época? No ano 70, naquela geração. Ele disse que não passaria daquela geração. Os pastores dizem que ele veio buscar a igreja. Está escrito aqui igreja? Está dizendo aqui dos escolhidos que viveu naquela geração. Mateus 24, 34. Pastor, mas você não acha isso muito difícil? Se você abrir os seus olhos, você vai ver que isto é um alívio para a tua vida.
porque o que isso tem aprisionado pessoas aí, aceitando pastores manipulando, com medo de Jesus voltar e você ficar, você não tem noção. As pessoas vão aceitando o pastor roubar, o pastor com carro 0 quilômetro, o pastor ter amante, o pastor pregar o que ele quer. Ninguém pode falar contra, porque senão está passando na frente do pastor. A missionária não pode falar nada. O obreiro, então, Deus me livre, na igreja só tem salário o pastor como obreiro, mas a missionária é obreira, não tem salário. Mas o diácono é obreiro, não tem salário. Mas se eu não falar nada, eu sou excluído da igreja, Jesus vai voltar, eu vou ficar. Essa é a manipulação. Então o que se esperava ali? Se esperava, em primeiro lugar, o arrebatamento, e se esperava a transformação dos corpos. Todos eles que viveram antes do ano 70, eles esperavam a transformação dos corpos. Quem vivia antes da vinda do Filho do Homem, todas as pessoas quando morriam ficavam presos no túmulo. O que acontecia? Eles esperavam o juízo final, morriam e tinham que esperar Jesus então vir para arrebatar os corpos deles. Eles ficavam presos no túmulo. Olha o que Paulo disse em 1 de Coríntios, olha só. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. E eu vou pregar sobre isso. Você vê que dá a entender então que Jesus é filho de Deus, e a graça de Deus acredita que Cristo é o próprio Deus. Então ele diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Quem eram os principados e potestade e poder que tinha que ser destruído? O Império Romano. 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então vamos lá. Quando uma pessoa morria antes do ano 70, a morte o prendia no túmulo. Ele ficava retido no túmulo com o seu espírito, com o seu corpo, esperando Jesus voltar para reivindicar os espíritos de quem era salvo. Acontecia isso com todo mundo. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi, aconteceu com todos os eleitos que viviam naquela época. Era necessário Jesus voltar, julgar Israel, e os espíritos dos eleitos que estavam no túmulo tinham que sair e ser arrebatado. Como eles estavam aguardando a vinda, tanto os vivos como os mortos, o arrebatamento foi coletivo. Olha só, eu vou ler e vou te explicar no versículo 27. Está aí no 27, tá? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo. Então, esta manifestação da vinda do Filho do Homem iria terminar quando Jesus viesse. Ele iria deixar de ser Filho do Homem e iria então voltar a ser o Deus bendito sobre todos. Quando Jesus ressuscitou, lá naquela cruz, aconteceu um evento que aconteceu no ano 70, Mateus 27, 50 ao 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. 53. E eles saindo do sepulcro, olha o que aconteceu. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, diz que os mortos que estavam no túmulo entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meu Deus, você está entendendo isso aqui? Você já viu, você já leu isso aqui alguma vez na sua vida? Todo mundo morreu, ficaram enterrados, ninguém subiu ao céu, não tem ninguém no céu.
ficaram presos, seus espíritos dentro do túmulo. Quando Jesus ressuscitou, quem estava no túmulo ressuscitou com ele também. Diz que eles tiveram o corpo glorificado e foram ver a sua família. Você imagina o que aconteceu aqui? Volta lá ao versículo 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam. Diz que os corpos ressuscitaram. 53. E saindo dos sepulcros. Meu amado, esta é a única passagem da Bíblia que fala isso. Diz que depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Como a lei continuava, porque o templo estava de pé, então a morte prevalecia, porque a lei era um ministério de condenação e morte. Então quem ia morrendo e não acompanhou esse evento, o corpo continuava no túmulo, porque a lei prevalecia, o templo estava de pé, e a lei era um ministério de condenação e morte. Mas quem estava no túmulo naquele evento da ressurreição, experimentou a transformação dos corpos, e levantaram do túmulo, e com o corpo glorificaram, foram ver a muitas pessoas. Quando é que este evento se repetiu de novo e de forma definitiva? Quando o templo em Jerusalém caiu, Jesus veio e reivindicou todos os corpos que estavam dormindo no túmulo, e de lá para cá a morte não prevalece mais, porque o templo não está de pé. Hoje qualquer um eleito, quando morre, ele não fica no túmulo, o pó volta à terra e o espírito imediatamente volta a Deus. Este foi o benefício da vinda de Cristo. Se isso não tivesse acontecido, eu ia morrer e o meu espírito ficar dormindo no túmulo, esperando não sei quanto tempo um Jesus voltar. Como ele veio no ano 70, se eu morrer aqui agora, o meu espírito vai direto para Deus, e o pó fica no túmulo. Se eu morresse antes do ano 70, eu iria ficar preso no túmulo esperando ele voltar. Paulo explicou isso em 1 Coríntios 15, olha lá, versículo 51. Olha lá, olha lá, olha lá. Paulo está escrevendo antes do ano 70 ou depois do ano 70? Então eles não viveram aquele evento da transformação dos corpos. Olha o que Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Qual foi essa transformação? A transformação dos corpos, daqueles que experimentaram na ressurreição de Jesus, levantaram do túmulo e apareceram a muitos com um corpo glorificado, porque não poderia ser no mesmo corpo, porque senão seria a reencarnação. Então ele disse: eis que eu vos digo um mistério. Mas ele não está falando comigo nem com você, porque nós não vivemos naquela época ali. Ele está falando com os seus ouvintes lá na cidade de Corinto, e é muito bom aprender isso. Eu não estou falando com o Zaire, com a França, eu estou falando com vocês reunidos como igreja. Paulo sequer sabia que nós estaríamos reunidos aqui esta noite. Paulo sequer sabia que o Brasil ia ser descoberto. Paulo sequer sabia que suas epístolas virariam uma coletânea. Paulo está falando com os seus ouvintes para que eles aprendessem o que estava por vir a qualquer momento naquela geração. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ficaremos retidos no túmulo, mas transformados seremos todos. Segura. Você já ouviu no meio pentecostal a pessoa dizer assim: a minha irmã dorme no Senhor? Que? A tua irmã faz o quê? Dorme. Como é dormir no Senhor? Como é que o espírito dorme? Como é que o espírito dorme? Não dorme. As pessoas pensam que lá no céu
e está um corpo de carne lá, a visão é essa, tá? Dormindo lá no céu. Para quê? Bilhões de pessoas mortas lá no céu, para quê? Segundo eles, esperando Jesus voltar, para eles ressuscitar, para eles vir a essa terra, para depois ele destruir tudo, e para depois subir todo mundo de novo. Pô, mas que volta. No céu não tem ninguém dormindo, porque espírito não dorme. Espírito é ativo. Quem dormia era antes do ano 70. Do ano 70 para cá, os espíritos já estão lá. Aquela pessoa que morreu, que você pensa que o corpo dela está dormindo, o pó comeu aquela carne há muito tempo. O que está lá no céu, o espírito dela reinando com Cristo para a eternidade. E isso é que está lá no céu. Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós aqui inclui quem? Nós aqui inclui quem? Paulo! Ou não? Essa palavra nós, quem está falando é Paulo. E nós seremos transformados. Paulo então pensou que ia viver esse evento, mas César decapitou a cabeça dele no ano 60, no ano 68, ou 67, porque Nero morreu em 68. Então quando ele diz nós, ele está se incluindo, mas ele não viu, ele morreu antes. Então eles pegam essa passagem aqui e acham que essa passagem é para o futuro, mas Paulo diz seremos. Seremos quer dizer Paulo, seus ouvintes e para quem a carta está sendo escrita, porque não posso estar nisso aqui, porque ele está escrevendo antes do ano 70. Pastor, mas isso tem uma necessidade realmente de eu aprender? Tem, porque se você pega isso, aplica na sua vida, um evento já passado, você tem uma falsa esperança. É como se você estivesse esperando o Messias voltar. Então você está antes da cruz, mas o Messias já voltou, e essa foi a sua primeira vinda. E a segunda vinda era o que Paulo estava dizendo aos coríntios, no momento, num abrir e trocar de olhos. Aí o pastor me perguntou assim: mas eu não ouvi trombeta nenhuma tocando. Claro, você não viveu antes do ano 70, quem estava lá ouviu, e os corpos foram transformados. Quem estava lá naquela época, quando Jesus ressuscitou, viu que o véu se rasgou e eles saíram do templo. Depois Paulo diz no versículo de número 53, olha aí: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 54, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, no ano 70, quando o templo caiu, o Filho do Homem veio, Cristo reivindicou todos os espíritos que dormiam no túmulo, e eles passaram a ter um corpo glorificado. Porque Paulo chamava este corpo que eles teriam transformação de um corpo de humilhação. Filipenses 3, capítulo 20, versículo 20 e 21. Olha lá: pois a nossa pátria, disse Paulo, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21, o qual, olha aí, transformará, porque o evento ali não chegou ainda, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando é que ele iria transformar o corpo de Paulo e o dos filipenses? Quando ele viesse no ano 70. O que é que Paulo chamava de corpo de humilhação? Era aquilo que ficava retido no túmulo, era uma humilhação. Há uma passagem em Judas, nós não vamos abrir, mas vocês conhecem, e Judas usa a terminologia diabo, que diz que o diabo contendia com o corpo de quem? De quem? De quem? Paulo disse: isso é um corpo de humilhação. Isso é uma humilhação, um homem, um profeta como esse, e o diabo contendendo com o corpo de Moisés.
Diz que o arcanjo Miguel foi lá para repreender, mas viu uma ousadia e disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Paulo disse: isso é um corpo de humilhação, mas Ele vai transformar este corpo de humilhação retido no túmulo e vai fazer com que o nosso corpo seja igual ao corpo da sua glória. Nós teremos um corpo glorificado. E Paulo estava explicando isso para que as pessoas não tivessem uma vã esperança. Ele dizia: segundo a eficácia do poder que Ele tem, Cristo, de até subordinar a si todas as coisas. Amado, nós não viveremos o juízo. Todas as passagens que fala que Jesus vai voltar se refere a Jesus como Filho do Homem. E nós não estamos esperando o Filho do Homem. Quem estava esperando era o povo de Israel. Porque se você esperar o Filho do Homem vir sobre as nuvens, então nós temos que acreditar que Jesus está de carne e osso lá no céu. Correto? Como que você quer ver o Geraldo entrar domingo aqui? Então Geraldo tem que estar de carne e osso. Já perdemos alguns, ganhamos, né? Deixamos de ver, mas estão lá no trono, diante do trono. Como que você quer ver um irmão que faleceu 2 anos atrás entrar por aqui de carne e osso? Tem como? Como que Jesus ressuscitou? É Deus mesmo, está sentado no trono com o corpo glorificado, e eu vou ver Ele igual a Jesus de Nazaré. Isso não entra mais. Então todas as passagens que falam do Filho do Homem vindo se refere a juízo com o povo de Israel. Nossos corpos serão transformados quando Ele vier buscar você. Você cumprirá os seus dias nesta terra, e quando terminar os seus dias, o teu corpo vai ficar no pó e o teu espírito vai voltar para Deus com o corpo transformado e glorificado. Porque agora, do ano 70 para cá, aonde nós já vivemos, a morte não prevalece contra nós. E ele explicou isso a Pedro. Olha lá, Mateus 16, 18, olha aí. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. E inferno aqui do original é Hades, é Sheol, é mundo dos mortos. Diz que o mundo dos mortos que retinham os corpos não iria prevalecer contra ela, que é contra a igreja de Cristo. A morte hoje não prevalece contra mim nem contra você. Paulo disse que viver é lucro e o morrer é ganho. O crente que tem medo da morte é porque não tem convicção da sua salvação. Você não tem noção de o que te espera lá em cima. Sabe o que Paulo disse? Se o viver aqui na minha carne for fruto para aquilo que eu faço, tudo bem, mas para mim é melhor morrer e estar com Cristo, porque lá é incomparavelmente melhor, porque ele foi lá e viu e testemunhou com os olhos. O que eu espero é isto, é partir para ele convicto. E eu termino com João capítulo 5, versículo 24. Olha lá, olha lá. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, talvez, se der o dízimo, tenha vida eterna. A palavra tem é uma afirmação ou gera uma dúvida questionável? É uma afirmação. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha lá a palavra: não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esta convicção a religião não pode dar. Estas certezas aqui a religião não coloca, porque a religião diz que talvez você está assim porque não deu dízimo, ou porque não fez a campanha. Mas ele disse: não, eu digo isso para vocês em verdade, porque se vocês ouvem a minha palavra e vocês crêem naquele que me enviou, vocês já têm a vida eterna.
Amado, nós não viveremos a vida eterna, nós já temos a vida eterna. Já nascemos salvos, selados, guardados e protegidos. Nós não esperamos o Filho do Homem, nós já temos o Cristo ressuscitado. Somos santuário dele. Deus habita em mim. Nós nos tornamos um espírito com ele. Se você fechar os teus olhos agora, você vai abrir diante do trono da graça de Deus. Não passará em juízo, mas você já passou da morte para a vida. Eu recebo isso, tomo posse e vivo para a graça de Deus, acreditando que eu tenho e teremos um corpo glorificado. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos ficar de pé 5 minutos.